como administrar nesse livro do senhor, né? Mostra aí mais uma vez, doutor, que é um espetáculo sobre família. Com certeza tem essa resposta aqui. Como administrar o diálogo com os filhos se os pais trabalham bastante? A questão não é a quantidade de tempo que você passa fora de casa. Então, eu viajo bastante e muitos pais ou mães que estão nos assistindo nesse momento têm a mesma linha profissional, não vou dizer o mesmo problema. Essa é a forma que a gente encontra para poder dar o sustento da família. A questão não é a quantidade de tempo que você passa dentro de casa, mas a qualidade desse tempo. Eu costumo dizer, o momento mais importante na vida de um homem é o momento presente. Esse momento que Deus nos deu. E a pessoa mais importante é aquela que está na sua frente. Então, se é o seu filho, desligue os problemas exteriores e se ligue mais na família. Sente no chão se for preciso. Ontem, por exemplo, no último final de semana, nós brincando com a minha filha, e ela pintando com gesso, a tinta guache, e nós acabamos pintando o rosto um do outro. E tiramos foto, e foi muito bacana. Então, tomamos banho juntos de roupa para tirar aquela tinta guache espalhando ali pelo banheiro, enfim. Imagine a minha esposa como criança, ficou. Né? Mas é muito legal. Eu faço isso não por ela, mas eu faço por mim. Porque eu não quero perder essa oportunidade, esse momento, que é um momento único. Então, você que tem um filho de 0 a 7 anos, aí a formação do caráter e personalidade. Passou desse período, sinto muito. É verdade. Qual é o momento ideal para se considerar falar com eles sobre drogas, sexualidade, violência? Aquele Qual momento, a idade ideal? Como eu falei agora, dos 0 aos 7 anos, nós estamos formando caráter e personalidade. Então, esse momento, até os 7 anos, é o momento da curiosidade. Vem aquela fase do porquê. Por que isso? Por que aquilo? E são muitos porquês. É importante que você passe a informação com credibilidade. Uma dica, quando o seu filho vir lhe perguntar alguma coisa, pergunte para ele onde foi que ele ouviu. Segunda pergunta, o que você pensa sobre isso? Replica, volte essa pergunta para o seu filho. Você pergunta, pai, o que é droga? E você pergunta, onde foi que você ouviu isso? Primeiro, para você saber a origem da curiosidade. Segundo, para saber até que ponto ele sabe sobre aquela informação. O que você entende sobre droga? E ele vai dar a explicação dele. Daí você explica, se ele tiver 7 anos, mas explique para que uma criança de 2 anos possa entender detalhadamente. É importante deixar claro, se a criança não tiver a confiança, a credibilidade e não ficar sucinto essa informação, ela vai buscar essa informação fora de casa. E o pior, imagine se for com o pior amigo ou com a pessoa que ofereça drogas ou faça outra coisa pior. Então, drogas, sexo e violência, é importante que a gente sente, mostre na rua aquelas pessoas que ficam ali na rua. Olha, ele não estudou ali, não teve uma oportunidade, na oportunidade que você está tendo. A questão de valorizar a comida que nós temos em casa. Então, todos nós passamos por isso. A criança acaba rejeitando frutas, verduras, alguns legumes, e mostrar para a criança que muitas pessoas lá fora gostariam de ter um prato daquele. Então, essa comunicação, essa interatividade, em mostrar a realidade de uma forma clara e sucinta é importante. É muito importante isso tudo. Mas a criança em si, ela se sente, tem um espaço na adolescência que ela fica querendo se mostrar um pouco rebelde o que o pai quer ponderar e a mãe. Aí como o senhor aconselha os pais reagirem justamente nessa fase? Porque nós estamos falando de criança até a adolescência. Até a adolescência. Né? Todos nós passamos por essa fase, aquela fase do revanchismo, da rebeldia. Então Rebelde a criança sem causa. Sem causa, mas ele quer ser o extremo, ele quer ser o do contra. É verdade. Ele quer ser o terrorista. Você fala alguma coisa, ele quer ser do contra. Então a melhor forma que tem, isso aí que eu até passo no curso de oratória, são os servos leais. Ao invés de você colocar a sua imposição, faça perguntas. E aquela questão que eu falei dos porquês, que a fase dos porquês aí que a criança passa dos 4 aos 6, 7 anos, é que a criança passa a fazer para nós, pais, e nós fazemos então para com eles na adolescência. Por que você fez isso? Qual é o resultado que você quer? Encha o seu filho de perguntas e você desarma, porque ele vai ter a consciência, e isso é um fato, são estudos já feitos, não só no Brasil, no mundo inteiro, que a partir do momento em que você faz as perguntas,
ele se questiona e mesmo terminando aquela discussão com você na sala ou no quarto, ele vai para o quarto dele e vai pensar em relação às ações e atitudes. E depois disso, não dê assunto por vencido, volte a conversar com o seu filho, leva um suco, um chocolate, uma água até o quarto dele, senta, conversa. Aí sim, você esteja preparado para receber esse feedback, as informações que vêm de lá para cá. Essa interatividade é importante. Volto a falar, seja amigo ou amiga do seu filho ou da sua filha. Com certeza essa tática aí funciona. Funciona. Eu lembro que quando estava adolescente, eu ficava inflexível numa situação, aí a minha mãe falava assim, pare, Eugênia, pense, reflita, eu volto já aqui. Quando ela voltava, eu já estava pensando diferente, com certeza. Não é bíblico, o tempo é melhor remédio para todos os problemas que nós temos. E lembrando, além do tempo, o limite. Todos nós precisamos de limite. Por exemplo, a empresa, ela tem os limites, ela tem as regras. Regras são feitas para serem seguidas, obedecidas. Então, se você quer quebrar as regras, assuma a consequência dessa ultrapassagem da regra, né? De quebrar os limites. Então, se você não tem como assumir a consequência da sua responsabilidade, então siga as regras e não as quebre. Com esse deixazinho aqui do doutor, gente, até o nosso Deus poderoso, o Criador do céu e da terra, na Bíblia sempre existe uma palavra bem pequenininha, mas define tudo. Se me obedecerem, se fizerem isso, aquilo outro, se, quer dizer, tudo tem uma condição. E nós, como os pais também, nós temos que impor condições, impor limites, porque o nosso Deus nos amou tanto que nos pôs limites também. Nós temos mandamentos a cumprir, nós temos muitas bênçãos para receber, mas só se obedecermos. Então, fica essa deixa aí para vocês. Doutor, e o seu livro, onde nós podemos encontrar? Esse livro eu comecei a escrever na França e eu tive numa conferência na África e quando fui à África era para fazer só a abertura de uma palestra, era para passar somente 3 dias, acabei passando 17, representando o Brasil naquela conferência. Segundo a organização, melhor palestra, melhor performance, melhor conteúdo. Fiquei muito feliz com isso. Aqui em Fortaleza, muito obrigado. Aqui em Fortaleza, na Saraiva, na Nobel, livros técnicos, na Livraria Livro Técnico, na Casa de Davi, Casa de Evangelização, Rádio Dom Bosco, Rádio Shalom, enfim, graças a Deus aí tem no Brasil todo, independente de onde você esteja ouvindo, acesse o site. Posso passar o site? Pode. professorpedrojunior.com.br. Não tem abreviatura. professorpedrojunior.com.br. Esse DVD aí... Esse é um CD de crônicas, são 27 crônicas motivacionais. E nessas crônicas aqui são situações que acontecem no dia a dia. E nessas viagens que eu faço e comentários de leitores, tanto do livro e dos DVDs, eu acabei então gravando esse CD que são mensagens de reflexão. Essas mensagens têm 2, 3 minutos. Eu vou deixar então 2 livros e 2 CDs para que você possa sortear com seus telespectadores. Com certeza, muito obrigado. Esse CD, gente, eu já cheguei a ouvi-lo. Ah, já? Que bacana. É muito bom, é bem calmo, né? O senhor fala bem pausado, né? Eu gostei muito, meus parabéns. Muito obrigado. E tem alguma consideração final que o senhor queira fazer? Tem, é assim, como eu falei, o sucesso começa em casa. Você que tem uma criança, um adolescente na sua casa, 4 pontos fundamentais. A base de tudo, a família. Então você precisa estar bem. Antes de você vender qualquer produto, atender bem o cliente, estar motivado, você precisa, é bom que esteja bem com o pai, com a mãe, com o avô, com as pessoas que convivem na sua família. E o segundo ponto, a sociedade. Se você tem uma família estruturada, você vai ter uma sociedade mais feliz, com menos violência, com menos problema que a gente vê aí acontecendo com impunidade em relação ao dinheiro público e várias outras coisas. Se nós temos uma educação dentro de casa, já dizia a minha mãe, acredito que a sua também, a educação de casa vai à praça. Então, o sucesso começa em casa. Terceiro ponto, a questão da escola. Então, precisa ser um trabalho em conjunto, a educação familiar e a educação na escola. Não é delargar, é delegar. E deixa eu te dar uma dica aqui. Eu precisava melhorar o comportamento da minha filha perante a escola. Mas como obter esse feedback da escola todos os dias que eu precisava?
Eu criei então a tabela com 3 tópicos: rua, escola e casa, o comportamento dela na rua, que seria o quarto. E então, cada dia que ela tinha um comportamento bom dentro de casa, ela ganhava uma estrelinha, na escola também, na rua e assim também. Então, na escola eu precisava de um feedback. Como foi o comportamento da Marina na escola para que eu pudesse então colocar essa estrela. Então, eu fiz uma parceria, escola e lá em casa. A partir do momento que ela se comportava bem, ela ganhava então a carinha feliz na agenda dela. E se o comportamento não fosse tão bom, seria uma carinha triste. Bom, nas 2 primeiras semanas eu tive carinha chorando. Imagine então como foi o comportamento dela. Mas isso assim foi primordial para que eu estivesse mais presente na escola, para que eu pudesse ver mais o crescimento dela. O resultado foi extraordinário. Tudo isso o senhor conta na sua literatura? Tem aqui no livro. E caso você tenha alguma dúvida, passe o e-mail aqui para o programa. E em outros momentos eu venho aqui responder essas indagações. Muito obrigado, doutor Pedro, pelas suas informações. Foi de grande valia para o nosso público. Eu agradeço, né? E quero parabenizar. Os telespectadores com certeza amaram. Quero parabenizar a você pelo programa, um estúdio maravilhoso, lindo estúdio. Muito obrigado. E parabenizar todas as pessoas que aqui trabalham. Parabéns. Muito obrigada.